Estamos começando mais um podcast Quanta Pra Mim e hoje vamos trazer uma novidade. Sim, vamos falar sobre diversificação de carteira, mais especificamente sobre os investimentos nos ativos no exterior. Uma notícia fresquinha, direto da área de investimento da Quanta. E para falar sobre o assunto está conosco Helenise, gerente de investimentos da Quanta. Helenise, seja muito bem-vinda mais uma vez. Olá, Mayara, muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer estar aqui falando com vocês. Helenise, quais as vantagens de aplicar no exterior? Bom, as principais vantagens de aplicar no exterior, sem dúvida nenhuma, primeiro, a diversificação, não apenas em relação aos tipos de ativos, mas também a distribuição geográfica desses ativos, desses investimentos. Por que isso é importante? Porque a dinâmica econômica de cada país é diferente. Os países vivem momentos econômicos diferentes também, né? Então, sem dúvida nenhuma, eu poder aplicar não só no Brasil, em outros países faz diferença. Às vezes o país está passando por um momento em que os ativos não vão estar tão atrativos ou uma recessão econômica e algum país lá fora está com uma atividade econômica muito melhor, né? As empresas estão gerando mais resultados ou a taxa de juros do próprio título do governo de determinado país está mais atrativa. Enfim, é a diversificação. Então, sem dúvida, esse é um dos principais pontos. O segundo ponto é a descorrelação. O que é isso? A correlação entre os ativos, entre os investimentos, ela mede a relação entre dois ativos. Por exemplo, se dois investimentos eles se movem na mesma direção, a gente diz que a correlação desses investimentos é positiva. Se eles se movem em direções opostas, a gente fala que a correlação é negativa. Como, por exemplo, o índice Ibovespa, né, a nossa bolsa aqui, e o dólar. Normalmente, quando o Ibovespa cai, o dólar sobe. Isso é uma correlação negativa. Isso é positivo, porque se eu tenho somente investimentos atrelados ao Ibovespa, minha carteira vai sofrer mais. Mas se eu tenho investimentos atrelados ao Ibovespa e também em dólar, investimentos no exterior que sejam dolarizados, eu com certeza vou ter ali um ganho, mesmo num período difícil para o Ibovespa aqui. Então, essa descorrelação entre os ativos é muito positiva. Tirar só o risco país, só o risco dos investimentos do nosso país, né? E colocar também outros tipos de investimento que vão caminhar em direções opostas. Helenise, a Quanta já previa na sua política de investimentos a possibilidade de investir no exterior. Por que iniciamos esse movimento só agora? O Brasil, historicamente, né, por muitos e muitos anos, trabalhou com uma taxa de juros muito elevada. Então, vamos lá, 2016, a gente tinha uma taxa de juros de 14,5%, aproximadamente. Essa taxa de juros muito alta acabava entregando ali num simples título público, que a gente chama um ativo livre de risco, né, um investimento pouquíssimo arriscado, que é a dívida do país. Só um Tesouro Selic já entregava anualmente 14% de rentabilidade. Isso é um ganho muito atrativo. Então, por muito tempo, os brasileiros não precisaram tomar muito risco em diversos ativos. Isso faz com que até a própria legislação permita um investimento como esse, investimentos no exterior, que tem um grau de risco um pouco maior, mas num percentual muito pequeno, 10% só. Então, por que a Quanta ainda não tinha esse investimento? Até um tempo atrás, ainda não era tão necessário ter essa diversificação também no exterior. Hoje é sim necessário. A gente vive num outro patamar de taxa de juros. A gente precisa explorar mais todos os ativos do mercado financeiro para conseguir uma carteira bem equilibrada e bem diversificada e também descorrelacionada. Helenise, agora conta para mim, quem foi o gestor escolhido para fazer essas aplicações no exterior? O gestor escolhido foi a Franklin Templeton. É um gestor muito antigo nesse segmento de exterior, tem 70 anos de atuação em gestão de ativos, mais de 1.300 profissionais só na parte de investimentos, tem escritório em 34 países e administra 1,4 trilhões de dólares.
Como é que a Quanta chegou nesse gestor? A gente aplica primeiro uma etapa quantitativa nos fundos desse segmento para encontrar os melhores fundos. Mediante a isso, a gente faz uma análise qualitativa também dos fundos da casa e busca encontrar ali todos os critérios que para a gente é relevante, né? Não só rentabilidade, não só risco, mas também governança, diligência, processo de investimento, sócios, patrimônio, experiência com instituições de previdência. A gente faz um compilado geral através de um questionário para encontrar todas essas evidências de que a gente está na melhor escolha, né? E após isso a gente também faz uma visita. Esse ano foi por vídeo, né? Mas a gente faz daí uma visita às áreas importantes de uma gestora como essa para encontrar ali tudo que foi evidenciado em todo o processo, né? Vai rolando um processo, uma documentação bem extensa. Então foi assim que a gente encontrou esse gestor, que sem dúvida nenhuma é um dos gestores mais conhecidos do mercado. E como a Franklin faz a seleção desses investimentos? Bom, como que é essa seleção, tá? Então a Franklin aqui na Quanta está fazendo a gestão de um fundo exclusivo que vai aplicar em cotas de diversos outros fundos da Franklin, fundos listados lá fora. Esses fundos possuem categorias e segmentos diferentes e o processo de seleção desses investimentos, está muito atrelado a pesquisas e cenários projetados. Tudo isso é feito por equipes muito especializadas, eles projetam diversos cenários, seja macro, incluindo simulações com taxa de juros, inflação, ganhos de empresa, desempenho, performance, estressam todos os cenários possíveis para ver se aquela empresa é resiliente, se não é, se aquele país é resiliente ou não, quando se está investindo na taxa de juros do país. Enfim, esse é um pouquinho do processo de investimento deles, né? E aqui conosco eles farão então uma gestão de um fundo exclusivo nosso, comprando cotas de outros fundos lá de fora. Helenise, comenta pra gente como vai ser esse portfólio. A gente vai aplicar em Estados Unidos, Europa, Ásia, não só em empresas, mas também em título público americano. Mas falando um pouquinho de empresa, o que a gente vai ter no portfólio? Empresas de grande porte, empresas de inovação e tecnologia, empresas voltadas para a área da saúde. E a gente vai ter também empresas sustentáveis, tá? E isso está muito atrelado ao tema ASG, né, que a gente tem ouvido falar bastante, está bastante nas pautas de investimento, né? O que é isso? Empresas que levam em consideração aspectos ambiental, social e de governança corporativa. Então a Quanta vai ter isso também no seu portfólio. Diversas empresas que colocam no seu processo de decisão de investimento esses temas. E a gente vai ter também algumas empresas de valor e outras empresas de crescimento. Empresas de crescimento são as empresas que o foco delas é de fato o que elas podem se tornar e não o que elas têm de números e resultados hoje. A gente tem uma Nubank, que já foi assim, que a gente sabe que ali não se gerava tanto lucro, nem resultados e nem fluxo de caixa, mas todo mundo espera que seja uma grande potência, né? A Netflix já foi assim, a Amazon. Então, são exemplos de empresa de crescimento. E a gente tem também empresas de valor. Quais seriam essas empresas? São as empresas que mais geram lucros, fluxo de caixa, dividendos. A ideia de investimento em valor é justamente definir um preço justo daquela ação e buscar ali comprar esses ativos por um preço menor que esse valor justo e ganhar uma margem de segurança. Esse é o principal foco dos investimentos em valor. Então, isso tudo vai estar no nosso portfólio de investimento do exterior. Helenise, e qual a expectativa em termos de resultados que a gente pode ter com esse tipo de investimento? Bom, esse fundo que compõe o portfólio dos perfis com a Franklin, ele tem uma expectativa de retorno de no mínimo CDI mais 5%, sendo bem conservador, no longo prazo. A gente sabe que investimento no exterior são investimentos que funcionam como ciclos econômicos e que vamos passar por períodos em que a gente vai ter grandes retornos e períodos também que os retornos provavelmente serão negativos, faz parte. Mas no longo prazo a ideia é que ele entregue no mínimo CDI mais 5%. E é importante lembrar também que
os investimentos no exterior, eles compõem apenas o perfil Quanta e o perfil Renda Variável, tá? De acordo com a política de investimento desses dois perfis aqui na Quanta, é possível que a gente aplique até 10% nesse segmento de aplicação no perfil Quanta e até 10% no perfil Renda Variável. Isso é uma norma da Previc, através de uma resolução que norteia os investimentos da Previdência Fechada. Sem dúvida, essa é uma entrega muito relevante para os participantes que confiam na Quanta para gerir os seus recursos, né? Helenise, muito obrigada por participar mais uma vez conosco em um podcast. Eu que agradeço e estou sempre à disposição para o que vocês tiverem de dúvida com relação aos investimentos. Um abraço. Senhoras e senhores, esse foi mais um podcast Quanta para mim. Um abraço e até o próximo.